Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nessa segunda-feira, nós começamos um novo livro do Alimento Diário, cujo tema é a edificação da igreja. O encargo desta semana consistirá em fazer uma retrospectiva dos capítulos de 1 a 15, e o tema dessa segunda-feira é um panorama da primeira parte do Evangelho de Mateus. O livro de Mateus é fantástico. Deus escolheu a pessoa certa para escrevê-lo. Mateus, um publicano, coletor de impostos, conhecia os meandros de como funcionava um governo, de como funcionava um reino. Mateus inicia seu evangelho apresentando o rei do reino dos céus. Esse rei é o Cristo, o Messias, tão esperado pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Ao registrar a genealogia do Senhor Jesus, Mateus mostra sua geração e sua origem. Em sua geração humana, ele veio da descendência de Davi. Entre os capítulos de 1 a 15, Mateus mostra a geração de Jesus Cristo, sua introdução por João Batista, seu batismo, o início de seu ministério, até ser tentado pelo diabo. Então ele começa fazendo curas, resgatando pessoas deste mundo dominado por Satanás. Ele também chama 12 discípulos e os envia como apóstolos para a pregação do Evangelho do Reino, que é a única forma de salvar o mundo. Assim, o Senhor, por meio de seu labor, consegue ganhar indivíduos e a partir daí ele pode trabalhar em seus corações para obter sua habitação. Todavia, a partir do capítulo 16, ele mostra uma preocupação muito maior, que é a revelação da igreja. Até Mateus 15, o Senhor deu descanso aos que trabalhavam para ele. Mas ele mesmo não tinha um lugar de descanso. Deus precisa dar a Cristo um lugar de descanso, que é a igreja edificada. Em resumo, nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de Mateus, temos a geração e a origem de Jesus a partir de sua genealogia. Nela, Jesus é apresentado como o Cristo, o Rei do Reino dos Céus. Este mundo foi usurpado por Satanás, que no jardim do Éden, tendo feito o homem cair, introduziu nele o pecado. Consequentemente, o homem perdeu a presença de Deus, foi corrompido pelo pecado e pela morte, distanciando-se do propósito para o qual fora criado. Por isso, Deus enviou seu próprio Filho, Cristo, para novamente estabelecer seu governo na terra, e seu governo se dá pelo reino dos céus, a igreja. E Jesus é o rei do reino dos céus, pois ele veio da descendência de Davi. E qual é seu nome? Seu nome diz muita coisa, conforme lemos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O homem caiu pelo pecado quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sua transgressão contra a palavra de Deus fez com que o pecado e a morte entrassem nele. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não havendo um justo sequer, e todos carecem da glória de Deus. Mas, graças a Deus, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher. Seu nome é Jesus, para salvar seu povo dos pecados deles. Portanto, veio a salvação
o Evangelho, a boa nova ao homem. Além do nome de Jesus, ele possui ainda outro. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor Jesus Cristo não só veio para ser o Rei do reino dos céus, mas para trazer Deus aos homens. Ele nos trouxe a presença de Deus, e sua morte e ressurreição introduziu o homem em Deus. O Senhor, que trouxe Deus até nós, hoje nos faz viver também em união com Deus, pois Deus conosco está em nós. Então nós temos um Deus conosco, aquele Deus que era inacessível pelo pecado e pela morte, hoje ele está disponível a todo aquele que o buscar. E nós somos representantes desse reino na terra. Então nós, quando oramos pelas pessoas, nós quando conversamos com os nossos familiares, nossos vizinhos, nós temos a oportunidade de levarmos o reino para a vida das pessoas. Esse reino muda o destino delas. Nós temos que ter isso claro dentro de nós, né? O Senhor tem a igreja como o seu lugar de descanso, porque a igreja faz a vontade do Pai, né? Então eu desejo uma boa semana para os irmãos. Deus abençoe. Amém. Jesus é o nosso Senhor.